Olá pessoal, sou Kellen Bragança, sou nutricionista, também sou mestre em ciência de alimentos e hoje eu quis trazer aqui para vocês um assunto muito legal, que eu acho que muita gente aqui vai gostar, que é sobre chocolate. Tem muita gente que tem medo de comer o chocolate achando que isso vai atrapalhar todo o seu resultado, sua dieta, acha que isso vai dificultar, que não dá para colocar chocolate na sua dieta, mas eu quis trazer aqui para vocês informações interessantes para que tire essa ideia, para que você pode comer chocolate sim, sem medo, sem preocupação, mas lógico, tendo um controle que é o que eu vou comentar no final desse vídeo, tá? Então fique até o final para você entender o porquê que eu tô te falando aqui para consumir chocolate sem problema nenhum. Primeiro eu quero falar um pouquinho só sobre a composição desse chocolate, porque é através da composição que eu vou te mostrar os benefícios nutricionais do consumo desse chocolate, tá? O chocolate é feito a partir do cacau, que vem do cacoeiro, e esse cacau, ele tem uma composição que dele tira-se o licor de cacau, que é a pasta feita a partir dos grãos de cacau torrado, moídos, descascados e fermentados, que é chamado de nibs. E nesse licor de cacau contém alguns sólidos, que eu vou explicar quais são os compostos, e manteiga de cacau. A porcentagem escrita na embalagem de cacau, na embalagem do chocolate, a porcentagem de cacau é referente ao quanto de licor foi utilizado nessa composição. E isso que é a chavinha para poder você entender qual seria o melhor chocolate a ser consumido. O chocolate, então, é uma composição desse licor de cacau com essa manteiga de cacau que é proveniente do licor, mais o açúcar. Existem diversas formulações diferentes que são feitas a partir do licor de cacau. Como exemplo, a porcentagem, do quanto que utilizou. Existe também outras formulações, como chocolate branco ou com adição de algum outro componente, como nozes, sementes, independente, tá? Importante é saber o quanto de percentual de cacau foi utilizado naquele chocolate que é vindouro do licor de cacau, ok? Com relação a isso, a gente pode informar agora sobre a composição nutricional desse cacau, que é o licor, tá? Quando eu falar cacau, você só associa ao licor de cacau, ok? Então, esse licor de cacau, ele tem um complexo com muitos compostos bioativos, que são compostos interessantes na função nutricional. Existem quantidades de ácidos graxos, porque realmente tem gordura no cacau. Existe também esses sólidos que eu comentei, que são as vitaminas, os minerais, as fibras e os polifenóis. O teor de polifenóis que contém nesse chocolate, ele varia de acordo com a formulação e o processo de fabricação. Assim também o teor de fibras, vitaminas e minerais também podem ser alterados à medida que for sendo manipulado esse chocolate, como ele é fabricado, ok? E dentro desses polifenóis existem os flavonoides, e que na literatura tem uma vastos estudos, na verdade, que mostram os benefícios desses flavonoides. Dentre esses benefícios são a saúde cardiovascular, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer, porque realmente tem muitos benefícios. Saúde cardiovascular, função cognitiva, riscos reduzidos de doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, favorece a vasodilatação do endotélio, modulam marcadores inflamatórios, que também é muito interessante, diminui a agregação plaquetária, além de reduzir a resistência à insulina. Sabemos também que além dos polifenóis, os flavonoides presentes no chocolate, tem vitaminas, fibras e minerais que também são interessantes. Eu vou falar um pouquinho à medida do vídeo para explicar quais são os benefícios desses compostos dentro do chocolate, ok? Mas para deixar mais bem explicado, agora eu vou começar a falar sobre os flavonoides. Dentro da composição do chocolate, do cacau, existem antocianinas, catequinas, antocianidinas, é até difícil de falar, e epicatequinas. Esses flavonoides já foram documentados e mostrados que eles exercem efeitos benéficos no nosso corpo, tá? Então eu vou falar sobre esses efeitos especificamente.
eles têm a capacidade antioxidante. O que refere-se a isso? Eliminam as espécies reativas de oxigênio, que é normal o nosso corpo produzir através do estresse ou alimentação não adequada, alguma alteração funcional do nosso corpo. Isso acontece de produzir reações oxidativas de oxigênio. Então, os flavonoides vêm para eliminar essas espécies que são produzidas no nosso corpo. Neutralizam diretamente os radicais livres e metais quelados também, que aumentam essas espécies reativas de oxigênio, ok? Desta forma, inibem as enzimas e regulam positivamente as defesas antioxidantes do nosso corpo, tá? Então, esses efeitos antioxidantes do cacau podem influenciar diretamente na resistência à insulina. Podem também reduzir o risco de diabetes e a prevenção de crescimento de células tumorais. Sabemos que espécies reativas de oxigênio também influenciam em crescimento ou aparição de células tumorais. E essa ação antioxidante do flavonoide presente no cacau, que está no chocolate, tem essa função de redução dessas espécies reativas de oxigênio. Um outro benefício também dos flavonoides que podemos relatar aqui, que já foi documentado na literatura, é a função anti-inflamatória. O que seria isso, né? O nosso corpo ele é como se fosse uma inflamação ambulante. Diversas reações que acontecem no nosso corpo geram inflamação. E existem inflamações benéficas e inflamações que não são benéficas, né? As que não são benéficas, que produzem alterações e predispõem ao aparecimento de doenças. Como eu comentei, por exemplo, as doenças cardiovasculares, com relação ao aumento de peso, dificuldade na captação de glicose, e isso influencia tanto na diabetes, como resistência à insulina, como doenças cardiovasculares, agregação plaquetária. Então, a ação anti-inflamatória dos flavonoides presentes no cacau auxiliam nessa função de redução dessa inflamação de forma específica. Além disso, também melhora a vasodilatação, porque as epicatequinas, que é o que eu comentei, que tem presente, que são um dos flavonoides, né, presentes no cacau, ela age diretamente no endotélio vascular, pois regula a produção de óxido nítrico. Esse óxido nítrico é responsável pela vasodilatação, ou seja, aumento da circulação de oxigênio dentro do meu corpo. E isso favorece inúmeras funções do nosso corpo, que a gente precisa sempre, né, de oxigênio, para poder ter todas as funções do nosso corpo. Com isso, além de aumentar essa vasodilatação, faz com que aumenta a captação de glicose, ou seja, reduzindo a resistência à insulina. Também aumenta a oxidação de ácidos graxos, que favorece ali a lipólise, ou seja, a quebra da gordura que está presente no tecido adiposo, que é onde a gente guarda, né, a nossa gordura, que é no tecido adiposo, a molécula que nós chamamos dessa forma. E aí, isso favorece, então, a síntese, a captação de glicose, reduzindo problemas de resistência à insulina, ok? Também melhorando, igual eu comentei, a vasodilatação do endotélio, do epitélio, endotélio realmente, do endotélio, e isso favorece a captação de oxigênio, melhorando toda a circulação, inclusive oxigênio que vai para o nosso cérebro também. Um outro benefício da ação anti-inflamatória dos polifenóis presentes no chocolate é que eles agem diretamente nos moduladores de marcadores inflamatórios. Existem marcadores inflamatórios no nosso corpo que geram problemas de alterações, na verdade, né, no nosso corpo, problemas de saúde, que isso interfere, né? Então, os polifenóis, eles modulam essa produção, principalmente NF-κB, NF-alfa, que são componentes inflamatórios, são marcadores inflamatórios que mostram que o nosso corpo está tendo alguma alteração. Então, eles agem diretamente nessa parte, modulando, ou seja, reduzindo a produção desses marcadores inflamatórios e favorecendo a produção de marcadores anti-inflamatórios, e que isso favorece o nosso corpo no combate a essas alterações que estão presentes no nosso corpo, ok?
Além da parte dos flavonoides, a gente também tem dentro do grão de cacau, né, que é utilizado para fazer o chocolate, como eu comentei, fibras, vitaminas e minerais. Dentre desses minerais tem magnésio, cobre, potássio e cálcio. Sabemos que são bastante importantes para o nosso corpo. Magnésio, ele auxilia no processo ali de transporte de cofator de síntese de proteínas, ou seja, para a produção de massa muscular nós precisamos de magnésio. Então é necessário ter isso em uma boa composição dentro do nosso corpo. É um relaxante muscular também e ajuda na produção de energia, ou seja, de utilizar a glicose como fonte de energia, eu também preciso de magnésio para isso. O cobre é um cofator, quando fala cofator é porque ele auxilia, né, o mecanismo de ação de várias enzimas. E é necessário para processos, por exemplo, de transporte de ferro, que é utilizado, metabolismo da glicose e no desenvolvimento do cérebro. Olha só que interessante. Então, é importante o consumo desses compostos, né, desses minerais dentro do cacau. Um outro composto também, composto que eu comentei que é interessante aqui, o potássio, o cálcio, eles auxiliam no processo de contração muscular do coração e faz com que a pressão arterial também seja controlada. Não quer dizer que vai controlar a sua pressão, mas vai ajudar nesse processo, né, da contração muscular do coração para que você consiga direcionar, melhorar esse fluxo sanguíneo e assim a pressão arterial em geral do nosso corpo, ok? Mas existem algumas condições que precisam ser faladas aqui. O chocolate, para ter esses benefícios, precisa ter no mínimo 70% da composição dele de cacau. Não adianta consumir aquele chocolate que é puro açúcar, que não tem cacau, achando que vai ter os benefícios. Na verdade, não. Os estudos mostram que a composição que tem benefício é um chocolate com no mínimo 70% de composição presente do cacau. O restante, lógico, que entra aí os açúcares, outras gorduras ou outros componentes que são feitos desse cacau. Mas 70% é composto por licor de cacau, que é proveniente do cacau. A quantidade que normalmente é recomendado para ser utilizado, tanto nos estudos como na nossa conduta nutricional, é de 25, na verdade, a 50 gramas, que é utilizado de forma diária ou a cada 2 dias, caso a pessoa queira consumir dessa forma. Então, é possível colocar chocolate todos os dias, sem problema nenhum, dentro do seu plano alimentar, desde que seja desta forma, né? Bem calculado, bem orientado a composição desse chocolate. Outra informação interessante, que eu acho que vai ser o pulinho assim do gato, é você consumir esse chocolate após uma refeição completa. Porque aí esse açúcar presente no chocolate, ele vai ser absorvido de uma forma mais lenta e aí não dá picos de glicose, ou seja, você vai ter mais tempo para poder absorver esse chocolate, esse açúcar, né, presente no chocolate, e aí você não guarda em forma de energia, você acaba utilizando, por conta da refeição completa que você comeu anteriormente, porque tem fibras, tem componentes que favorecem essa redução, na verdade esse aumento, né? Vai aumentar o tempo que você vai gastar para poder absorver esse açúcar presente no chocolate. Se ficou alguma dúvida ou pergunta, pode fazer aqui nos comentários que eu vou gostar muito de responder. Se tiver sugestão também de vídeo, daquilo que você quer saber sobre nutrição, sobre os alimentos, sobre a importância deles, o consumo, pode mandar aqui que eu vou gostar muito de responder e montar um vídeo para você de forma especial, explicando qual é a sua dúvida, esclarecendo a sua dúvida. Ok? Então fica a dica, coma chocolate sem medo, mas dentro dos parâmetros que eu expliquei aqui, ok? Se tiver mais alguma coisa, me siga para poder seguir, para ter mais informações sobre nutrição. E é isso. Obrigada!